abençoe, meus queridos. Pastor Juliano daqui a pouco vai precisar se retirar. E eu quero aproveitar que você está de pés e convidar para que você possa abrir a sua Bíblia juntamente comigo. O livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O capítulo é o de número 2, versos do 18, nós vamos ler até o final. Apocalipse, capítulo 2, versos do 18 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, continue procurando, seja rápido. A escola dominical ajuda, mas o culto de ensino também. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais ou melhores do que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, toleras que ela ensine, engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios sacrificados a ídolos. Dê-lhe o tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai querido, a tua palavra é poderosa, é penetrante, é a verdade que nos transforma, é a água que nos limpa, é o pão que nos alimenta. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e de uma parte muito importante da tua palavra, uma palavra de alerta, uma palavra de conforto, também uma palavra de esperança. Deus, que esta palavra venha fluir através da minha vida, minha mente, do meu corpo, Senhor, mas também aos ouvidos e na mente, na alma dos teus filhos, aqueles que estão perto e os que estão distantes, e que ela possa entrar com poder, glória, com vida e executar, ó Deus, aquilo para o que ela foi enviada. Que ela não volte vazia ao meu pedido, Senhor, porque o tempo se aproxima. É o meu pedido que o Senhor assim faça, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante da última, ou seja, da quarta, esta última é a quarta carta que o Senhor Jesus envia através de João às igrejas na Ásia. De um total de 7, essa é a quarta carta. Já no início, logo nós vimos a igreja de Éfeso, uma igreja trabalhadora, uma igreja amorosa, aprendemos a respeito dela e aonde estava o que o Senhor tinha contra ela. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, e o Senhor também ali diz o que tinha contra aquela igreja e contra o anjo daquela igreja. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, uma igreja fiel, mas também o Senhor tinha algo contra aquela igreja. Agora nós chegamos à quarta carta. Essa carta à igreja de Tiatira, a igreja tida como a igreja do serviço, a igreja da fé e a igreja do amor. Olha só, irmãos, 3 coisas: serviço, fé e amor. Mas nós vamos entender que Deus
através do seu servo, escreve a essa igreja dizendo que tem algo contra ela também. É importante citar que até agora, das 4, incluindo essa, cartas escritas, só a igreja de Esmirna é que escapa. Aquela igreja que era um sacrifício, a igreja tida como a igreja sacrificial, perseguida, como fel amargo, ela vivia um período amargo de perseguição, mas Deus não agravou contra ela. Ao contrário do que nós vamos ver, essa igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela é conhecida também teologicamente como uma igreja da pós-tribulação. Ou seja, é uma igreja que, mesmo sendo trabalhadora, mesmo tendo fé, mesmo sendo uma igreja amorosa, mas ela não tem os elementos suficientes para o arrebatamento. Portanto, ela vai atravessar a tribulação. É o que nós vamos ver aqui. Nós entendemos nessa carta que ela é a mais longa de todas as demais cartas. E nós vamos entender também que há uma mensagem muito importante contida nela, na verdade 2, que nos chama muito a atenção. Porque é muito real e é muito atual o que nós vemos aqui escrito a Tiatira. Tiatira é uma cidade helênica, ou seja, fundada por Alexandre Magno, um lugar amado pelo seu pai, o rei Filipe, da Grécia. E Alexandre Magno fundou essa cidade. Era uma cidade pequena, mas uma cidade rica. E ela persistia até o momento, mesmo estando agora sob o domínio romano. A localização dessa cidade é uma localização muito interessante, porque ela fica no vale do rio Lico, que é o mesmo vale onde está a cidade de Laodiceia. Ela fica a 86 quilômetros de Pérgamo, e bem próximo, a menos de 40 quilômetros de Laodiceia. Essa cidade, por estar à beira desse rio Lico, que era um rio muito utilizado para fazer garimpo de ouro, e o ouro da forma mais pura possível, que é o ouro de aluvião. Quando se pegava um batel, que é uma espécie de um chapéu chinês virado para cima, e se escolhia ali, tirava as pedras, e se apareciam as pepitas de ouro. O rio Lico era um rio muito fértil, e ele levava por arrastamento pepitas douradas. E essa cidade também ela era beneficiada por isso. Além de que o seu comércio, ela estando ali na parte asiática, é hoje a Turquia asiática, né? O seu comércio era púrpura manufaturada. Então vejam que ela, além de estar à beira do rio Lico, já era uma cidade rica, pequena e rica, mas ela também tinha a manufatura de púrpura. E foi lá que Paulo encontrou, nós vemos em Atos dos Apóstolos, a vendedora de púrpura, Lídia. Então era uma cidade muito abastada. Essa, como eu já disse, além de ser uma carta longa, mas ela é muito severa, irmãos. É muito, muito forte. Então, dispensando as apresentações, mas é importante citar aqui no verso 18, está escrito assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Ou seja, João, escreve aquele anjo, escreve para o pastor. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu tenho dito aqui, irmãos, que o Senhor Jesus se apresenta a cada igreja fazendo oposição à opulência dela. É como se disséssemos aqui: não, nós andamos certinho, nós gostamos de nota fiscal, gostamos de comprar as coisas certinho. Aí o Senhor Jesus, ele se apresentaria, se fosse o caso para nós: eu sou justo, fiel, verdadeiro, eu que nunca errei, eu que pratico atos de justiça. Ou seja, ele vem mostrando que eu tenho autoridade sobre vocês, porque se vocês pensam que faz, eu faço acima de vocês. É por isso que ele aqui chega, tendo os seus pés, quando João vê, como latão reluzente, apurado no fogo, brilha muito mais do que o ouro, porque o latão, quando está incandescente, não tem ouro nem luz que brilhe mais do que aquilo.
E o Senhor se apresenta assim. Ele chega e dizendo, eu sou esse, e eu vou tratar com vocês. No verso 19, ele diz aqui, irmãos, são pelo menos 5 pontos interessantíssimos e doloridos. Se não prestem atenção. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Ou seja, mesmo que você tenha obras boas, mas eu conheço elas. Como se fosse, eu conheço a origem dela. Eu conheço o porquê delas. Eu sei todas elas. Eu não me esqueci delas. O Senhor Jesus diz isso como quem fala, antes que você queira se justificar, dizendo que você faz obras, eu conheço, tá? E mesmo conhecendo, eu vou falar. Porque essas obras não sobrepujam o que ele vai dizer. Irmãos, isso é por demais pesado. Porque ele não fala somente disso, mas ele diz, e a tua caridade. Literalmente, eu conheço o teu amor. Eu conheço a origem do teu amor. Eu sei por que você ama. Eu sei por que você diz palavras de amor e porque você tem atitudes de amor. Jesus, ele está querendo dizer aqui, se ele foi purificado e os seus pés aparecem como que purificado pelo fogo, tudo isso que Tiatira tem, ele está pondo à prova pelo fogo. É como se o Senhor Jesus dissesse, eu estou adiantando o tribunal. O que queimar diante do meu fogo não serve, mas o que permanecer, isso é o que serve. Jesus diz aqui também, além de conhecer as obras, tua caridade, no versículo 19 ele fala, e o teu serviço. Não adianta dizer para mim que trabalha bastante. Eu conheço. Em outras palavras, eu sei para que você está trabalhando. Se é para você mesmo. Se é para engrandecimento próprio. Se é para engrandecimento da minha obra. Eu conheço os teus limites. E não somente o serviço, e nem as obras, ou a caridade. Ele conhece também a fé. Irmãos, há um hino que diz, na harpa cristã, pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Até a fé que nós temos, não se vanglorie dela, porque ela foi dada por Deus. Ele fala, eu conheço a tua fé também. Ou seja, até agora, Tiatira, não tem nada que me encanta. Até agora não tem nada de novo. E ele continua dizendo, e a tua paciência. A paciência também. Irmãos, um negócio difícil de se achar hoje é paciência, né? Nós estamos numa era, aí há uma identificação muito odierna para nós hoje. As pessoas são muito imediatistas. E por isso mesmo, nós somos tão cobrados. Se você está colocado e é líder sobre 10, você tem uma responsabilidade muito rápida sobre 10, porque aquelas 10 pessoas querem uma resposta tão imediata quanto as que elas dão. E às vezes ainda superior à resposta que elas dão. Se é 20, 50, aí a responsabilidade aumenta ainda mais. Você tem que responder rapidamente, a hora que falam, em todo o tempo. Mas o Senhor aqui diz, eu conheço a tua paciência, que as tuas últimas obras, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. As tuas últimas obras, que Ele conhece, são mais do que as primeiras. Isso parece soar familiar para vocês? As tuas obras, primeiro ele vem elogiando. Eu conheço tudo isso. Dentro do elogio, eu gostaria que vocês prestassem atenção. A primeira igreja de Éfeso, estão lembrados? As tuas últimas obras, as tuas primeiras obras para Éfeso eram melhores do que as últimas. Não era assim que o Senhor disse para Éfeso? Mas aqui para Tiatira, não. As tuas últimas obras são melhor do que as primeiras. O que significa dizer isso? Você vem melhorando, viu? Você está melhorando. Irmãos, aí é que eu me arrepio ainda mais ainda. Às vezes só melhorar não é o suficiente para o Senhor, porque Ele sonda os corações. As obras bonitas, o efeito, construir igreja para 5 mil, 10 mil, 15 mil, não encanta o Senhor. Olha, você começou de pouquinho, agora está melhor. Você começou, era um missionário, agora vocês têm vários. Vocês começaram investindo 5% das entradas para o missionário, agora já estão em quase 30%.
não faz mais do que obrigação, porque tudo é dele, por ele e para ele. O Senhor ainda não está encantado aqui, irmão. Apesar das obras de Tiatira serem as melhores, as últimas são melhores que as primeiras, ele fala também da tua caridade, outro elogio do amor. Só que esse amor aqui, que a igreja de Tiatira tinha, tão lembrado também, em contraposta com a igreja de Éfeso, a chamada igreja do amor. O nosso companheiro, pastor Marco Aurélio, escreveu a respeito de Éfeso, né? Voltando ao primeiro amor, né? Há um hino que fala, eu quero voltar ao primeiro amor. Isso, do Baruque, Paulo César Baruque, né? Irmãos, às vezes, daqui para fora, não engana Deus, porque Ele conhece o interior. Apesar de estar melhorando, as obras de amor são visíveis, mas as obras só de amor não é o suficiente. O amor e as obras de amor têm que surgir do interior do coração. Então, esse amor que Tiatira sentia era um amor humano. Aquele amor conhecido quando se pratica bem a Deus e aos homens. Porque eu disse, se não me engano, aqui no domingo, quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então está amando a Deus. Quando eu ajudo o meu próximo, certa vez os discípulos perguntaram, Senhor, quando é que eu te visitei? Quando é que estava nu e eu te vesti? Quando é que eu te dei um copo de água? Porque você está dizendo que nós somos bem-aventurados por causa disso? Ele falou, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Então, esse amor que Tiatira tinha, fazendo obras, era um amor humano. Não confunda esse amor, que é necessário, com o amor ágape, o amor de pura entrega. Não confunda com o amor eros, que é um amor conjugal, um amor que se acalora quando se ama. Não confunda com o amor filéu, que é um amor de pai para filho. Não, não, não. Esse amor aqui, não confunda com o amor, o amor estorge, que é o amor altruísta. Como nós temos hoje um presidente que o seu amor pelas cores, pelo brasão, pela bandeira, pelo país, é o estorge, é o altruísta. É uma espécie de amor. Não confunda esse tipo de amor, quando muitas vezes nós fazemos isso, mesmo parecendo o estorge, que é o altruísta, mesmo parecendo o ágape, servindo a Deus, mesmo parecendo o eros, mesmo parecendo o filéu. Às vezes, por trás disso, existe um amor próprio. É uma condição patológica chamada de amor patológico. Quando a pessoa, ela faz, mas ela quer que ela mesma um dia seja beneficiada. Sabe quando você pensa que alguém está casando, fala, ali está um amor eros, mas na verdade não, ele quer ser feliz, ela quer ser feliz. Se o seu cônjuge falhar, quer o divórcio. Muitas vezes parece um amor ágape, que bonito meu pastor, meu líder trabalhando dessa forma, pisou no calo, tchau, quero ser contratado por outra igreja, tenho um contrato melhor. Amor, filéu, quando os pais muitas vezes dizem, se você não agir dessa forma, eu te deserdo, não te considero mais como filho, como filha. Aquele amor estava mascarado de amor próprio. O indivíduo quer fazer tudo em torno de si, é amante de si mesmo. Isso nós vemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2. Então o Senhor, Ele diz aqui, no verso 20, Ele vai observando, vê esse amor. Vamos ler antes, 2 Timóteo 3 e 2, vamos ler lá? 2 Timóteo 3 e 2. Olha só. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha o que é isso que eu estou falando aqui, ó. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Às vezes nós podemos identificar alguns dos nossos filhos assim.
uma das nossas esposas, um dos nossos jovens, um dos nossos companheiros de ministério, que parece ter amor, mas ele tem amor próprio, sem afeto natural, irreconciliável. Já encontrou alguém que diz, não, eu não perdoo. Não, eu não peço perdão. Esse é o irreconciliável. Caluniador, incontinente, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, eu vou para a igreja? Não, eu tenho uma festa hoje, eu tenho um cinema hoje, eu tenho uma viagem hoje. Por que eu vou para a igreja? O que tem hoje? Eu não vou cantar, não vai ter back, não vou tocar, então eu não vou. É amante de si mesmo. Quando você vir na congregação, não ver, quando você ouvir na congregação, ele não está ali, ela não está ali, está ali a sua aparência, a sua pujança, o seu querer ser, para vender o seu produto. E é isso que o Senhor está dizendo para Tiatira. Ó, as obras estão legal, mas eu estou vendo, eu conheço. Isso aí não me encanta. Versículo 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Irmão, aqui nós vamos gastar um tempo a mais. Isso é muito importante. Toleras Jezabel. Não está dizendo que você age como Jezabel. Tolera. Sabe o que é tolerar? É permitir. Ah, tudo bem, o que tem? E o que é essa Jezabel? Presta bem atenção. Tolerar, eu já estou dizendo aqui, é que não, nada demais. Ah, não, o que tem isso? Faz mal não, todo mundo faz. Isso é tolerância. Mulher que se diz profetiza, ela se diz, apesar de não ser. E você está tolerando ela ensinar, enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Sabe o que é isso? É alguma coisa não ser de Deus, e a gente tem alguém, imagina você ter alguém do seu lado, que está tolerando alguma coisa que não vem de Deus, e além de tolerar, ainda ensina para os outros, tem problema não, o pastor está abusando, também não é assim não, ele não vai fazer nada com você. Aquela pessoa está ensinando a outro ser tão pecaminoso quanto ela. Tá? Jezabel significa, é bem antítese, é um antônimo muito forte aqui. Eles se contradizem os nomes. Mas para Jesus, montão de lixo. Para os que seguem, mulher casta. Mulher de Deus, empoderada. Olha só, ela comanda. Como fala? Que autoridade? Deus não deu isso. Isso é espírito de Jezabel. Não é o ensino, é outro. Se eu fosse trazer para os dias de hoje, que eu não vou fazer isso, talvez no final, porque senão eu vou perder a audiência até entre vocês, e não é isso que eu quero falar a verdade. Mas nós encontramos demais um empoderamento, irmão. Empoderamento que vem colocando mulheres em lugar onde não deveriam. Mas eu não falo aqui apenas de mulheres no sentido feminino. Existem homens que deveriam estar como adjutoras, como companheiros, querendo usurpar o lugar do líder. Eu vou dizer uma frase que talvez resuma tudo o que eu queira dizer. Jezabel era a mulher de Acabe. Acabe era um frouxo, um banana, chorão. Eu quero uma vinha, eu quero minha vinha. A mulher se fez forte. Por quê? Porque ele era fraco. Porque aonde houver um homem fraco é porque uma mulher se fez forte, em lugar da mulher de ser adjutora. Eu encontro muitas mulheres que dizem, pastor, eu não suporto meu marido. Aonde eu vou, ele está junto. Não sabe resolver nada. Na maioria das vezes eu falo. Mas quando a pessoa é muito dodói, eu não falo. Mas eu fico olhando e dizendo, a culpa é tua, infeliz, Jezabel. Porque aonde existe uma mulher empoderada, obviamente vai surgir um homem frouxo e dependente. Aonde um homem falha, chega uma mulher que assume. E não foi isso que Deus quis. Aonde houver um Acabe, a frase é essa, sempre haverá uma Jezabel. Aonde houver um rei menino, é rei,
mas é menino, é frouxo, é chorão, é bobo, é banana. Aonde tiver um Acabe, você vai encontrar uma Jezabel. É ela que manda. E o Senhor não tolera isso. Eu não estou falando aqui de machismo, irmão. Estou falando de cada um no seu lugar. Aonde Deus colocou. E Deus disse a Tiatira, olha, você é anjo nessa igreja, você está tolerando essas coisas. Vamos um pouco mais além. Esse nome apareceu pela primeira vez em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 31. Aliás, por ser um culto de ensino, aprenda isso, tá? Quando não for epístola ou carta, é primeiro Reis, primeiro Crônicas, primeiro Samuel, que são livros, tá? Agora, quando forem cartas, primeira epístola ou carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, tá? Aí é primeira. Jamais diga, se pudesse lembrar, se veio a um culto como esse, se é de escola dominical, primeira Reis, tá? E nem primeiro Coríntios. Então, é o inverso. Pois bem, essa mulher, Jezabel, era uma fenícia, nascida aonde? Na cidade de Tiro. Filha de Etbaal, era o nome do seu pai, sacerdote de Astarote. E além de ser sacerdote de Astarote, deusa infame, ainda prestava sacrifícios a Baal. Essa mulher tombou morta no vale do, grava isso, Armagedon, por determinação divina. Você encontra isso no segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 15, depois 16, o 30 e o 37. O Senhor disse que o que ela havia feito com o seu servo, que era o proprietário da vinha, Nabote, o Senhor ia fazer também com ela. Então ela tombou no vale do Armagedon. Essa mulher se diz profetiza, está escrito aqui. Há muitas opiniões a respeito dessa audaciosa mulher, né? Algumas pessoas, e alguns livros até, encontrei, eu tenho em casa, livros que dizem que essa Jezabel é simplesmente uma doutrina, uma religião, um protótipo do pecado. Mas, irmãos, eu estou convicto ser uma pessoa, e de uma forma aurista, que existiu e existe ainda hoje. Por quê? Porque nós observamos aqui, ó, um pronome, no versículo 22, olha só. Vamos ler aqui, Apocalipse 2 e 22. Olha como é que está escrito lá. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela. Tá? Existem traduções no inglês também, como her, né? Que é usado apenas para pessoa, não é para animais, não são para coisas, senão seria it, né? Olha eu, estou aproveitando. Obrigado, teacher. Olha aqui. Então, esse pronome é para mulher apenas, mas o original também. Originalmente está exatamente para uma pessoa. Em alguns manuscritos antigos, é usado o grego sou, que significa tua, antes da palavra mulher. Ou seja, aí então nós traduziríamos desses manuscritos antigos, inclusive os manuscritos de Qumran, nós vemos ali que nós mudaríamos então essa Almeida corrigida e leríamos assim: tenho contra ti, pastor, que tolera Jezabel, tua mulher, que se diz profetiza. Está no lugar de comandar e não comanda. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a palavra do Senhor está, e ela julga. Você me desculpa, tá? E eu não estou aqui para determinar desgraça sobre a vida de ninguém, mas a palavra do Senhor, ela dá caminhos para a vitória e caminhos para a perdição. Então é bom que nós peguemos essa palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bota um pouquinho de peso, deixa o marido, deixa ele errar um pouquinho. Deixa ele errar um pouquinho. Não fica pegando pena. Sabe por que eu faço? Porque você é um estúpido. Não. Fala, olha, chama. Uma vez tudo bem, da segunda, entra no acordo. Mas não assuma
Não assuma. Eu estou falando principalmente eclesiasticamente. Eu estou fazendo um paralelo com a casa lá. Mas a casa, não tem problema não, irmão. Deixa a mulher mandar, não tem problema nenhum contra isso. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. A mulher manda, o homem tem o varunca, né? Manda ela e ele nunca, tem o varela. Não manda ele, manda ela, né? Pastor Zé Wellington que tinha essas. Então não tem problema não, você vai para o céu do mesmo jeito. Vai chegar no céu como um banana salvo. Mas espiritualmente, não. Espiritualmente, não. Se o Senhor me pôs aqui como pastor, a irmã Rosa é auxiliar. Não vou gerar uma Jezabel, porque o Senhor me colocou sobre esse lugar. Não passa, porque senão ela vai estragar o seu ministério. Eu poderia dizer muito mais, porque surgem pessoas. Se vocês prestarem atenção, eu vou fazer um rápido comentário aqui, tá? Talvez não devesse, mas é certo que devo. Jezabel comandou o reino de Israel no lugar de Acabe. E ela mandou matar todos os profetas. Por quê? Porque era o que ela achava, era o que ela queria. Quando toma o lugar, nós encontramos, irmãos, eu não estou aqui falando contra quem Deus colocou como uma pastora em algum lugar. E tenha a capacitado para isso. Mas uma coisa é ser chamado por Deus, chamada por Deus e se oferecer. Tá? Então, muito bem. Olha só. Profetiza na Bíblia, irmão, nós encontramos algumas. Você vai achar lá, inclusive em Isaías, capítulo 8, verso 3, a esposa de Isaías, que era uma profetisa. Tá? Miriam, Débora, Uda, Noádia, Ana e, por fim, Jezabel. São 7 profetisas. A última deu errado. Por quê? Porque usurpou o lugar. O problema não é ser chamado, o problema é se fazer chamada. Usurpar lugares que não se devem, tá? Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmãos, quer ver coisa pior? Há um adágio popular, que quando eu era criança, estudante, eu ouvia muito isso. Errar é humano, persistir é burrice, né? Alguns diziam, persistir é animalesco. Eu me lembro que chegou uma época que, eu não vou dizer em que lugar, porque muita gente gosta ainda dessa universidade, mas eles começaram a colocar errar com H, errar com H é humano sem H. Tamanha era a bestialidade daqueles jovens querendo protestar. Nós vamos escrever uma nova história. Só pelo gosto de protestar. Ou seja, não aceitaremos os antigos. Eu lembro de uma época que uma faculdade muito conhecida e amada até por muitos hoje, porque as faculdades públicas estão caindo e as particulares estão em ascensão, exatamente por causa do aparelhamento de esquerda que tem havido, né? Tem enfraquecido demais. Recentemente, uma das grandes reitoras do Brasil falou uma besteira tão grande, né? Eu achei estranho aquilo. Né? Como está escrito na bandeira do Brasil, independência ou morte. Eu falei, como é que uma reitora graduada na USP, vou dizer o nome, na USP, me fala uma idiotice dessa? Mas por quê? Porque pelo ato de protestar, de querer errar, de dizer que o mundo está errado e que eu estou certa. Para quem não sabe, está para você não ir com essa ideia na cabeça, é ordem e progresso, tá? Não vai dizer, não, o pastor disse lá e pega, eu sou uma meme disso aí, vai dizer, não, o pastor disse que é independência ou morte. Foi aquela tola, aquela imbecil, retardada, que disse um negócio desse. Com todas as palavras, irmão. Não estou aqui dizendo impropério, não, estou dizendo que é real, tá? Fui chamado para dizer a verdade. Então, quando a pessoa quer errar, ela erra mesmo. Porque o ser humano só vê o que quer ver e só ouve o que quer ouvir. Gosta do que quer gostar e odeia o que quer odiar. É uma escolha. E o Senhor está dizendo aqui, eu dei tempo para ela se arrepender. Mas eu sei, ela não se arrepende não, é ruim. Outro dia um jovem me perguntou numa mesa redonda, pastor, e se o diabo se arrependesse?
Será que Deus perdoaria? Eu falei, vou só te dizer uma coisa. O diabo é diabo. Diabo. Aí falou, não, pastor, e se ele se arrependesse? Eu falei, peraí. Aí você está passando a ser advogado do diabo. Quando você viver pelo menos 5.000 anos, eu diria mais, pelas histórias, né, teofísica, quando você viver 11.000 a 12.000 anos, aí você pergunta, porque é praticamente o que existiu no erro. Né? Alguém que já disse na sua música Translocada, e há alguns que seguem ele, porque algumas pessoas gostam de ser maluco e acham que é beleza. Diz que nasceu há 10.000 anos atrás e tudo ele sabe demais. É o caso de Jezabel. Eu sei. Não, quem sabe sou eu. Não, ele não sabe. E muitas vezes não entende porque que o Senhor falou assim com Jeremias, falou assim com Isaías, mandou voltar, mandou fazer, mandou reconstruir. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas se arrepender do quê? Ele diz aqui, da sua prostituição. Isso são práticas imorais, tanto pessoais, quanto do culto ao gnosticismo. Pastor, explica para mim esse negócio. Sim, queridos, porque estamos no culto de ensino. A Jezabel geralmente e nós, eu, Rosa, Marta, conhecemos inclusive, uma das mulheres que esse espírito de Jezabel entrou na vida dela. Ela só não desgraçou a vida pastoral do seu esposo, porque ele simplesmente ignorou ela. E ela escolheu na sua imoralidade se ajuntar carnalmente com um preso. Era o seu marido, quando o Senhor chamou, ele era um homem próspero, né, Marta? Era um homem próspero, quase disse a cidade aqui. Tinha uma automecânica fabulosa. Aí dali comprou sítio, se tornou fazenda. Um homem rico. Eles tinham um filho. E esse filho hoje, graças a Deus, ficou do lado do pai. O pai agora dorme no Senhor, a mãe ainda está viva, mas ele é pastor, ele optou pelo certo. Mas a sua mãe, não obstante a tudo que tinha, não lhe faltava nada. Ela tinha esse espírito de Jezabel. Regia, nós chegamos a ver, regia a mocidade de milhares de pessoas, mas tipo sargentão, sabe? E ninguém tascasse falar com ela, porque era ela que mandava, a última palavra era dela. Mas a sensualidade andava com ela. Quando essa pessoa, esse espírito de Jezabel, mesmo sendo alguém que conhecia o Senhor, sim, e tem mais, andava de coque e roupa comprida, tá? Porque é assim, a aparência é de casta, mas na realidade para Deus é lixo. É aquilo que eu falei lá na frente, é o espírito de Jezabel. Não são as roupas, como diz o ditado, não é o hábito que faz o monge, tá? Não, Deus olha o interior, Ele não se encanta com obras, com fé, não. Ele se encanta com o coração. E Jezabel, ela olha e despe uma pessoa só no olhar. As suas mentes são imorais. O que ela põe diante dos olhos são coisas vis. Eu diria nos dias de hoje, são aquelas pessoas que são fiéis às séries mais tórridas e apimentadas possíveis. Ela é seguidora do como é que se fala? Da porneia. Só achei o nome no grego, me lembra disso. Na pornografia, tá? Ela é seguidora disso, ela gosta disso. Ela inicia o seu filho ou a sua filha, mesmo que cristãos. E, irmãos, ninguém me incomode, porque eu estou aqui na palavra do Senhor, e eu tenho provas, porque eu já vivi, já tratei casos assim. Eu não estou aqui inventando. Eu estou falando o que é. Era o que tinha na igreja de Tiatira, o espírito de Jezabel. Ah, mas a minha filha precisa, ou meu filho precisa primeiro entender antes de casar, ao invés de mandar conversar com o pastor, ao invés de fazer um curso para casais antes de casar, não. Vá ver um filme. Sabe aquele filme? Não, você precisa ir em determinado lugar. Você tem que conversar com a sua tia, que é desviada, é da pá virada. Você precisa aprender com ela. A boca, na igreja é uma, lá fora é outra.
um sepulcro, como diz a palavra de Deus, caiado. E o Senhor sabe, eu tenho dito aqui, não poucas vezes, nós só damos o que temos. É na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da resolução, é que sai aqui e que mostra aquilo que nós realmente somos. Jezabel tem esse espírito, a imoralidade pessoal. Ela usa perfume para atrair a outro. Ela se veste para chamar a atenção de outras pessoas. O seu olhar é aonde não deve. O seu cabelo é para isso. A sua joia é para isso. O seu dirigir é para isso. A sua leitura contribui para isso. Essa é a Jezabel. E ela ensina muitas vezes. E vou dizer, milhares seguem. Porque já naquela época era o que acontecia em Tiatira. E foi o que aconteceu em Israel, como eu disse aqui no segundo livro dos reis. Seguiam a Jezabel. Ela tinha mais profeta do que o Senhor Deus. Traduzindo para hoje, tinha mais seguidor do que quem é moral. Porque, vamos falar a verdade, vocês me desculpem, eu gostaria de estar errado, gostaria muito mesmo de estar errado, mas eu estou não. A imoralidade chama mais atenção. A dancinha, o TikTok chama mais atenção do que uma palavra como essa na internet. Os views são baixos. Por quê? Porque não há nuance, não há nudez, não há imoralidade. Não há indiciação, porque existem pessoas. Eu comento isso com a Rosa. Irmãos, eu fui bombeiro. Trabalhei nas mais diversas ocorrências. Fiz resgate submerso. Atendi pessoas já mortas há algum tempo, em locais fechados. Fizemos tratativa, parto, manobra invasiva, inclusive respondi judicialmente por causa disso, que é traqueostomia, precisei fazer. Então já vi de várias maneiras. Trabalhei em festa de peão de boiadeiro, né, filho? Ali em Arara. Fiz socorro aeromédico com o doutor Aguinaldo Pisco, que foi quem trouxe o SAMU para o Brasil. Hoje ele é candidato a prefeito na cidade de Araras, mas ele trouxe para a cidade de São Paulo, estudando em Brasília. Então, eu trabalhava com ele na Autoban, que é o sistema de vias, né, de transmissão. Então, nós fazíamos resgate, estricagem dessa forma. E vi, irmão, de várias maneiras. Tinha vezes que chegava, me desculpem a expressão, mas está dentro do assunto aqui, de homens cowboys que se vestiam para chamar a atenção e usavam roupas íntimas, preparatórias, para mostrar aquilo que não é, porque chama a atenção das mulheres, e essas mulheres são a Jezabel. Era a maior fácil, quando você cortava às vezes aquelas roupas, oi, mas que é isso? Que estranho. Mulheres, e quando você ia para o atendimento, era outra pessoa. É uns negócios, umas coisas, umas roupas que apertam. Espírito de Jezabel, você se preparando para chamar a atenção de outro. Nada contra quem queira se arrumar bem. Mas o espírito de Jezabel é ruim. Tá? Você queria dizer algo? O senhor está sem microfone, eu só me preocupo com os irmãos que não ouvem. Então, quando chegar o microfone lá, eu falo. Enquanto isso, nós vamos passando aqui. Então, irmãos, além da prática imoral pessoal, o pior é isso. É a parte do culto ao gnosticismo. Esse é o maior problema de Jezabel. Pastor, o que é gnosticismo? Pois não, pode falar. Quem está falando aqui é o presbítero José Carlos. Vivemos os dias atuais, nós vivemos dias de Jezabel. O senhor falando sobre essa questão do TikTok, eu, graças a Deus, não acompanho essas coisas, não, mas pelo pouco que eu tenho conhecimento através de outras pessoas, dizem que as pessoas que se mostram mais, elas têm mais seguidores do que aquelas que se mostram menos. Eu já vi alguns debates falando sobre as pessoas que até levam a palavra de Deus através da internet. Os seguidores são bem menor do que daquelas outras pessoas que fazem, puxam mais para um viés sexual. Então, nós vivemos, os dias atuais, vivemos como os dias de Jezabel. Sem sombra de dúvida. Mães que ensinam as suas filhas. Graças a Deus aqui, irmão, nós estamos passando por um período de avivamento celestial, inclusive nas nossas crianças. Mas criancinhas, irmãos, menininhas que não faz nem sombra ainda, dançando, parece que tem uma mola na região aqui da pélvica, sabe, um negócio feio, absurdo. Aprendeu aonde? Aonde está a mãe dessa criança? Cadê? São jovens
que gostam de músicas profanas. Sabe aquelas músicas, aqueles negócios que falando uns palavrões, negócio feio. E o inimigo sapateando, irmãos. E o Senhor dizendo, tenho contra ti. Mas, irmãos, eu estou me livrando aqui, dizendo contra mim não, Senhor, porque eu estou avisando, eu não tolero. Eu prego a palavra do Senhor. Eu não vou fazer aquilo que os pais devem fazer. Porque quem educa filho é pai. A minha função é ensinar. Mas educar é para pai e mãe. Olha só, agora, gnosticismo. O que é gnosticismo, irmão? É desvio de conduta daquilo que parece ser cristão, mas não é. É gnosticismo. O que é, por exemplo? Ídolos, coisas sacrificadas a ídolos, cânticos, imitando cânticos profanos. É isso. Isso é gnosticismo. É a coisa maquiada. Sabe aquela festa junina cristã? Se todo mundo já sabe, já está na mente, aqui é a razão daquela festa. Agora eu coloco uma vestimenta nela para legalizá-la. Isso é gnosticismo. Carnaval. Não, nós vamos, a desculpa é salvar alguns. O que impede você de ir ou se pulverizar entre eles e pregar individualmente, ao invés de fazer um bloco e desfilar junto? Por que durante o ano inteiro não saiu aos valados a dizer quem é o Senhor? E naquele momento faz isso. Isso é gnosticismo. Paulo, Pedro, os discípulos, os apóstolos, enfrentaram, irmãos, e lutaram muito contra isso. Hoje nós temos uma vertente múltipla, nas músicas até. Porque as mesmas músicas que vocês ouvem, eu ouço também. A diferença é eu pegar então uma dessas músicas e querer trazer, fazendo do profano santo. Da mesma fonte, não sai duas águas diferentes. Ou hei de adorar a Deus, ou hei de adorar ao diabo. Sabe participar daqueles desafios? Vamos fazer um desafio na igreja agora. Irmãos, luta dentro da casa do Senhor. Nada contra, irmãos. Aliás, eu acho, quem tem filho hiperativo, pôr no judô, maravilha. Ótimo. Vai aprender, vai se doutrinar ali. Só que presta atenção. Aí daqui a pouco começa, dali passa as vertentes. E é aí que deve vigiar. Se não tem cacife, minha mãe dizia, se não pode com peso, não pegue na rodia. Se não tem cacife, não faça, porque vigie. Do mesmo jeito que nós não vigiarmos os nossos filhos na escola e não orientarmos ele vai se tornar um viciado. Ele vai começar com namoros escusos, com coisinhas lá dentro dos banheiros. Do mesmo jeito da escola, acontece na igreja, ou num desses lugares de luta. Daqui a pouco começa a reverenciar de uma forma tal que ele começa, aqueles antepassados budistas, das origens da luta, ele começa a reverenciar. Yin Yang, não sei como ele vai ali. Não, as trevas caminham junto com a luz. Aí ele começa a achar que as trevas caminham junto com a luz. A legalidade, abre-se uma janela e o diabo diz, Senhor Deus, ele acredita nisso. Eu tenho direito sobre a vida dele, porque se ele é luz, ele também é treva. Ele que diz. Pronto, reverenciou Yin Yang. Aí daí parte para algo maior, que vai ali por firefighter, né? Para as lutas agressivas. E anda, porque quando se aprende isso, é como um cão numa coleira. Sai em busca de um algoz, de uma presa, para humilhar, para subplantar, para bater, para ver sangue, é sede. Então, irmãos, quem foi que disse? Alguém está dizendo, mas assim é difícil. Quem foi que disse que é fácil chegar nos céus? O caminho é estreito e apertado. Quantas vezes se gasta 1h30, 2 horas no culto, já se fica angustiado, ou nem vem, vou só uma vez de domingo, porque quinta-feira e domingo é muita coisa, mas vai todos os dias à academia. Por quê, pastor? É pecado ir à academia? Não, mas é o caminho. Começa a te desvirtuar, você começa a fazer daquilo um Deus, você segue fielmente. É bom ir, principalmente para quem está enfrentando algum problema de depressão, ou pânico, ou ganho de peso. É bom que se vá.
Mas você ir em troca do louvar a Deus, aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Até pregar a palavra, irmãos. Ao invés de eu pregar por amor, se eu começar a fazer um comércio, não, mas eu estou pregando a palavra. Saio ganhando aqui, ganho acolá, vou ficando rico em cima disso. Isso é gnosticismo. Eu estou fazendo o certo da maneira errada. E a palavra diz, é lícito que venham os escândalos. Não tem problema, o escândalo vem mesmo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Tiatira estava mergulhada nesse negócio. Olha só. Esse problema era tanto espiritual quanto físico. Isso aconteceu muito na Idade Média, tá, irmãos? Inclusive, na Idade Média, as cruzadas. Sabe qual era o grito de ordem deles? Para matar? Em nome de Deus! Que isso? Quando Jesus, lá no início da igreja, disse, Pedro, mete a tua espada na bainha. Quem a espada ferir, a espada será ferido. Agora eles mudaram. Era em nome de Deus a matança, para destituir os turcos e otomanos da Terra Santa. Eles devastaram o mundo em nome de Deus. Mataram pessoas a fio em nome de Deus. Mandaram para o Brasil um navio cheio de desterrados, de bandidos, ladrões? Não, de cristãos. Então isso é muito importante. Muitas vezes se mata em nome de Deus. Isso é gnosticismo, tá? Então é uma mistura de paganismo. E na Idade Média surgiu o culto a Maria, adorar os ídolos. Maria passou a ser a corredentora, quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora surgiu na Idade Média uma frase que ecoa ainda hoje. Tudo por Jesus, nada sem. Impossível. Não foi Jesus que disse isso. Isso é gnosticismo. São as falas da serpente. Não foi assim que o Senhor disse? Troca um pronome, um artigo, um numeral, torna-se gnosticismo. Tá? Então, Jesus, naquela época, deixou de ser o único Salvador, né? As pessoas passaram a cumprir as próprias vontades e não mais se arrepender dos seus pecados. Porque quando isso acontece, presta bem atenção, o que é mais fácil? Se eu dizer para você, arrependa-se dos seus pecados, porque a palavra do Senhor, Deus diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tem que deixar. Ou é mais fácil dizer, pecou? Pecou. Ora, tanto Salmo 100, uns 3, Salmo 91, uns 4, 46. Acabou, peco de novo e leio, peco e leio. Então, isso é gnosticismo. É usar a palavra para levar os outros à perdição. E quem faz isso? É espírito de Jezabel. Um microfone lá para o irmão Paulo, enquanto chega do lado da Nurimar. Enquanto chega lá, verso 22, diz, eis que porei numa cama. Irmãos, isso é pesado, hein? E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Paulo, sua palavra. Amém. Pai do Senhor, sobre isso que o pastor estava falando, né, dessas coisas que estão acontecendo, né, antigamente se fazia muita campanha da vitória, essas coisas, né, e na internet, eu acho que eu estava comentando até com o pastor Oséias, esse tempo atrás eu estava vendo uma igreja que agora intitulou para chamar os jovens o culto das novinhas. Então, a propaganda ali para chamar os jovens, né? Aí estava um funk, ali a igreja com luzes, tudo, e o título do culto era Só as Novinhas. Gnosticismo puro, século 21. Eu pergunto para você, quem ouve uma música dessa sem que o esqueleto não saia do comando? E aí você perde o controle. Mas não é melhor perder o controle para Jesus? Ninguém quer. Eu acho interessante isso muitas vezes. A pessoa tem vergonha de falar em línguas, que os outros vejam. Mas não tem vergonha de fazer um negócio daquele. Parece que está sentindo dor no estômago, na barriga, precisa aliviar gás, alguma coisa, não sei o que acontece. E não acha
não acha feio. Soa, consome droga, cai, perde, meninas perdendo virgindade, homens entrando. O tempo está resumido, irmão, mas eu preciso, enquanto chega o microfone lá para o pastor Edson Bonfim, eu vou continuar a ler aqui. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Porém numa cama, sabe o que é isso, irmão? Cama é lugar de doença, de doente, acamado. E na grande tribulação, mesmo a igreja que ficar, estará numa cama. E aqueles que seguiram a Jezabel, também estarão numa cama. Quem não quiser ser noiva, também estará numa cama. Pastor, mas vai haver salvação? Até vai, mas vai sair da cama. Quer ir para a cama? Pastor Edson. Para acrescentar o que eu estava falando a respeito dessas músicas, um baterista renomado, ele está falando nas redes sociais, muitos podem procurar, vão achar lá, que a célula rítmica desse tipo de música é originária lá da África, e eles usam para atrair exatamente o espírito de prostituição dessa área sexual. Esse baterista, ele estava lá na África e foi perguntar para um baterista de lá e começou a fazer a célula rítmica dessa batida, e o camarada pediu para ele parar logo aquilo ali, porque senão ele falou que as mulheres ao redor lá na África iam começar a entrar em um estado que não era desejado, porque atraía esse tipo de espírito. Muito obrigado, pastor Edson. Irmãos, há provas irrefutáveis e plurais a respeito disso. Qualquer vício é dessa forma, irmão. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que o senhor disse que não é bom a tatuagem? Irmãos, eu não tenho nada contra quem tem, aliás, não tem pessoas na igreja que têm. O problema é que isso geralmente se torna vício. Quem faz a primeira, quer a segunda, quer a terceira, quer a quarta, é vício. Eu não sou a favor da tatuagem, do adultério, da fornicação, do mesmo jeito que eu não sou a favor de mentira, de disse-me disse. Eu não sou a favor disso também. Crente mentiroso, pregando inverdade, corrompendo a palavra, também não sou a favor. Mas não é porque eu não seja a favor, é porque o meu Deus é santo, e Ele não tolera isso. Ele está dizendo, eu tenho contra ti, não sou eu. Eu sei que dizer palavras como essa é muito antissocial hoje, as pessoas não querem mais ouvir isso. Elas querem ouvir palavras de massagem, ficam refutando, não querem, mas são essas pessoas que não vão sarar. E ou você confessa e deixa, ou o inferno é a tua morada. É a palavra que diz. O Senhor não quer você perto dele. No lugar dele é santo, é puro. São lavados pela palavra. Eu disse que essa palavra é doída. E mas é real. E eu não posso tirar ela da Bíblia. A pior doença, irmão, Romanos 6:23, é o pecado. E o Senhor diz, eu vou colocar numa cama, não somente ela, mas os que se prostituem com ela. O salário do pecado é a morte. A pior doença, irmãos, é o pecado. A pior doença não é a lepra no corpo, não é o aleijão, não é o problema cardíaco, não é a pessoa ser acéfalo, não é ser mudo, nem cego, nem surdo. A pior doença é o pecado, que leva corpos lindos para o inferno. Corpos lindos que estragam famílias inteiras, que carregam o mundo, como uma brasileira, para a decadência. Essa é a pior doença, é o pecado. Mas quando Jesus transforma, pode estar faltando uma orelha, pode estar pintado, pode estar decepado, pode ter uma vida de adultério para trás, mas deixou, entra debaixo da proteção do Senhor Deus. Pode ser compositor. Eu estava, irmãos, no Shopping Vale Sul para comprar alguma coisa que eu não lembro o que era, a Rosa estava procurando lá. E havia, era a época eu acho que é ainda, né,
Rock in Rio, e lá embaixo comecei a escutar uns gritos. Falei, meu Deus, o que é isso? Parecia uma briga. Fomos chegando perto, o pessoal lá, eu não vou nem fazer aqui, balançando uns cabelos ali embaixo, na parte de quem entra, quem vem lá de baixo do fundo do vale, naquela entrada ali, uma loucura, e um lá no teclado, ele batia de pé assim, o outro batia na guitarra, parecia que estava com raiva, e pegou assim, e urrava. Irmãos, era puro ódio, pavor, ali não havia Deus. Não tem jeito. Você precisa ver aquele monte de gente, aquele cheiro, e fumando os negócios meio fedidos. Ali dentro não pode fumar, era o cheiro deles mesmo, um cheiro de fumo, negócio ruim. Pastor, o senhor não gosta deles? Não, deles eu gosto. O que eu não gosto é quem faz isso com eles. Tudo de preto, roxo, cultuando a morte. Existe, irmãos, isso é tão em larga escala no México. Há uma festa chamada, acho que é Santa Muerte, uma festa que cultua a morte. E a igreja muitas vezes vai tolerando. Por quê? Só porque meu filho, irmão, só porque o filho é bandido, eu vou ser contra as forças do bem? Não. Arrepende-te, diz a palavra do Senhor. E diz aqui no verso 23, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só, uma igreja que tinha tanta obra, o Senhor está falando, eu não tenho problema com você. A igreja no total. É que tem alguns aí que vai estragar tudo. Avisa antes. Os rins e os corações, irmãos, 1000 anos antes de Cristo, o salmista Davi dizia, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, lá no Salmo 139. Mas também a respeito dos rins, o apóstolo Paulo declara que ele sonda, Romanos 8, o Senhor sonda os corações, conhece os rins. Por quê? Por que se fala assim? Porque o rins, ou néfros, né, se imaginava, até o primeiro século, até o século X, se acreditava que esse néfros, ou os rins, né, era a sede das emoções. Por quê? Não sei se você já notou, às vezes até o intestino também, né? Tem gente que fica ruim do rim, do intestino, quando recebe alguma notícia, então achava que era a sede das emoções. Por isso que fala aqui, né? E o coração é citado 820 vezes na Bíblia, como o centro das atenções. Mas entenda, é a mente, é a alma que ele quer dizer aqui. E o Senhor disse, na linguagem dele, eu sondo a sua mente, eu sondo o seu coração, eu sondo as tuas intenções, as tuas emoções, eu sondo. Em Tiatira, estão todos debaixo dos meus olhos. Tá? Então, ele diz aqui no verso 24, estamos acabando. Mas eu vos digo que aos restantes, irmão, como é bom ser restante agora, né? Aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. As profundezas de Satanás aqui, irmãos, os mestres agnósticos, como acontece hoje, já viu que tem inclusive, para seguir aí, esqueci o nome de uma plataforma que tem, a pessoa compra os estudos, né? Para descobrir as profundezas do que aquele professor de teologia, do que aquele líder de igreja sabe que ninguém mais sabe. Parece que ninguém mais tem a Bíblia. Irmão, está aqui, é só ler. Mas já havia naquela época. Olha, nós temos alguns segredos. Me permitam dizer, apesar de estarmos online, dentro das Assembleias de Deus, havia alguns momentos de pessoas que aprenderam com os jesuítas o cristianismo e passaram, porque a primeira igreja no Brasil é a maior prostituta que existe, né, irmão? Se prostitui com maçonaria, se prostitui com candomblés, quando se prostitui com rosa branca, ou com mesa branca, com rosa vermelha, se prostitui com tudo. Mas agora, nas Assembleias de Deus já começou a se prostituir. Venha. E eu não estou falando besteira. Hoje, no Point Rema, que é um jornal da Comadesp, saiu igrejas que abriu, afastou os bancos, uma roda, chamou, por causa da esquerda, né, chamou os pais de matriz africana
para fazer um culto dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós queremos a paz do Brasil. Isso é gnosticismo. É abrir mão para fazer uma negociata em prol dos views, de ter muita gente. E eu acho interessante que, nesse momento aqui, irmãos, olha só, quando se fala, nós tínhamos dentro da igreja cristã, vocês vão lembrar disso, alguns vão lembrar, os mais antigos aqui. Eu não sei, lá na Bahia não tem não, mas aqui tinha. Assim, ó, mistério. O que é? Não, mistério. Que mistério é esse? Se já foi revelado. Jesus abriu 7 selos. E o que é para nós, é para nós. O que é para ele, não tem mais mistério. Mas eles tinham os segredos que só eles sabiam. Sabe andar assim, não, eu tenho mestrado em teologia. O anel está lá em casa. Você não sabe quanto tempo eu gastei, né? Eu preciso cobrar, porque eu gastei ali, né? Eu aprendi. Não posso revelar para vocês. Só na minha plataforma, pagando X. Esse é o segredo. E aqui, desde aquela época, ele diz aqui, ó, os que conhecem as profundezas de Satanás, o Senhor não tinha prazer. É a teomania aguda, né? Acha que se julga Deus, ou inspirado por Deus. Deus falou comigo, só mostra para mim. Em Tiatira, irmãos, tinha 2 grupos distintos. Os cristãos verdadeiros e os que se gloriavam em conhecer as profundezas de Satanás. Sabe, tipo assim, né? Não, você é crente normal, fica aí. Mas eu sou crente que sabe das profundezas, eu conheço. Irmãos, inventaram o nome, me perdoem, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer, denunciar pastores, cristãos, evangélicos, assembleanos, dando um nome que eu nunca vi, porque ele inventou. Capiroto. Onde é que está isso na Bíblia? Não, o capiroto. Por quê? Porque ele conhece. Ninguém mais conhece. Eu que lancei esse nome. Eu quero lançar algo novo. Misericórdia. Tenho contra ti. É tão simples, porém estreito o caminho. Tá? E em Corinto, Paulo encontrou 4 grupos. Mas todos eram crentes em Jesus. Agora, em Tiatira, os 2 grupos eram distintos. Um cria em Jesus, outro não. Outro sabia das coisas que haviam, sabe? Até o louvor desenvolvido na época, conhecido hoje como gregoriano, era para intimidar. Por quê? Conheciam as profundezas. Não mexe comigo porque eu conheço. Que besteira. Caiu, passou. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus permanecem para sempre. Os crentes verdadeiros continuaram. Eles minguaram. Mataram muito cristão verdadeiro. Mas os cristãos verdadeiros proliferaram. Em Corinto tinha os legalistas, que eram judaizantes, né? Pedro é meu herói. Tinha os intelectualistas e filósofos. Apolo era o herói, porque sabia demais, né? Tinha os liberais, que eram da turma de Paulo. Não, é liberdade, porque Paulo tem 2 cidadanias, prega para todo mundo, eu estou junto com ele. Paz, né? Paulo recusou. E tinha os cristãos. Que eram exclusivistas. Não, eu sou de Cristo, não falo com ninguém, que é pior ainda. Só eu sou salvo, o resto está tudo perdido. Não, irmão. Todos que se arrependerem, ainda há lugar. Mas enquanto estiver errado, eu vou dizer, está errado. Tenho contra ti. Estamos acabando, tá, irmão? Se passar um pouquinho, mas aguenta aí. Eu volto a dizer para você, se não estiver aqui, vai estar no celular ou na TV, não é? Então, vamos concluir aqui que é melhor na presença do Senhor. Mas o que tendes, verso 25, retende-o até que eu venha. Sabe o que é reter? Guarda. Segura aí, joga fora não. Uma prova de que as cartas não foram escritas apenas, irmãos, para os crentes daquela época, é essa palavra aqui, até que eu venha. Jesus veio ainda? Então é para você e é para mim também essa palavra. Não é só para Tiatira. Jesus está falando para nós hoje. Verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Sabe o que é isso, irmão? Salmo 128, cumprimento aqui. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão.
Essa é uma promessa relativa ao milênio que está por vir. Tá? Mesmo a igreja de Tiatira vai receber uma promessa, recebeu. Mas, irmão, vamos ser sinceros. Ó, Senhor, dá para eles lá, eu não preciso, não quero não, eu quero ser noiva. Deixa eles governar junto com Israel lá, a terra vai ficar plana, vai ficar bonito, todo mundo vai convergir, mas não quero não. Deixa para Tiatira. Tem crente para isso também, irmão, tem para tudo, tá? Note que essas obras, olha só, ele diz aqui, ó, ao que vencer e guardar as minhas obras, as obras são de Jesus, não é dos homens, as obras de Jesus. Nós somos apenas os representantes do Senhor Jesus, tá? Nós e aqueles irmãos que fazem as obras do Senhor é diferente dos que seguem a Jezabel, que faz as obras de Jezabel. Eu faço assim, já viu aquilo, irmão? Eu tento livrar disso aqui, e até agora não vi isso não. A igreja do pastor Ricardo, não é minha não, irmão, é de Jesus. E para quebrar, eu falo, Senhor, faça a tua vontade. O Senhor às vezes quebra a gente mesmo, quer para os outros olhar e falar, não quero passar por aquilo não. Porque, irmão, quer saber de uma coisa? Se eu fosse cheio de dinheiro, rico, tivesse para dar e vender, era tanto discípulo meu, não era de Jesus, que ia estar por aqui. É perigoso isso, irmão, é verdade. Esse homem não erra. Mas, irmãos, temos que entender que o homem é falível. E infalível é o Senhor. Tá? E com vara de ferro, verso 27, as regerá e serão quebradas, como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Irmãos, isso aqui é também relativo ao método de governo de Jesus, tá? Mas não significa aqui que é de extrema dureza. É inquebrantável. O método de Jesus ninguém quebra, ninguém retira. Como é esse? Por que a igreja está viva até hoje? Porque ninguém consegue quebrar as palavras do Senhor Jesus. Não é que ele é duro, é que a palavra dele é fiel, é justa. Tá? Então, a honra de governar as nações não se restringe somente aos mártires, tá? Mas a todos os santos de todo o tempo que têm sede e fome de justiça. Qual é o segredo? Ao que vencer. Assim como aquele que não chegou até o fim desse sermão, aquele que não chegar até o fim da sua vida como vencedor, não vai entender tudo o que aconteceu, não tem direito. Isso é interessante. Verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmãos, isso é lindo, a estrela da manhã, sabe por quê? Porque para os ímpios Jesus é a luz do mundo, para Israel ele é o sol da justiça, mas para a igreja ele é resplandecente estrela da manhã. E aqui nós vemos, ele diz, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Se cumpre Daniel 12:3, aonde está escrito que os justos refugirão como estrelas. Aí eu vou aqui parafrasear a frase de João. Amados, sabemos, ainda agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, a estrela da manhã vai vir, vai brilhar conosco, e nós vamos parecer também a estrela da manhã. Glória a Jesus. Isso é aos vencedores de Tiatira. Aos outros que seguiram Jezabel, não. E ele termina com o versículo 29, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, toda carta termina com essa palavra. Vocês acham que é por acaso? Não é não. É porque às vezes a gente sai daqui e esquece tudo que foi dito. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mulher de Jezabel e os seus filhos serão perseguidos, ou seja, não tem parte com o Senhor, mas o resto viverá. Até aos da igreja de Tiatira, Deus preparou também uma saída. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que seja a sua palavra sobre vocês. Sim, é verdade. Não vamos colocar de pé, irmão? A Rosa estava me lembrando aqui, eu falei sobre aquela mulher, espírito de Jezabel, né? Uma pastora, viu, irmão? Uma pastora.
mas ela começou a fazer uma visita, era uma humildade terrível. Irmão, eu não lembro nunca de ter visto a canela dela, não. Era bem coberta. Os braços também não. Até aqui em cima. Começou a fazer visita no presídio masculino. Irmão, se eu sou pastor, porque tem pessoas que fazem isso, né, irmão? Tem irmãs que fazem. Tem uma, inclusive, recentemente, da cidade, não é daqui da igreja. Falou, pastor, estou fazendo visita no presídio lá em Taubaté. Eu falei, irmã, vigie. Vá fazer no feminino. Que é isso, pastor? Deus está comigo. Eu falei, Deus está. Mas o diabo está à espreita. Jesus estava do lado de Pedro. Mas o diabo estava doidinho para botar a mão em Pedro. Né? Então, olhai, vigiai e orai. Ela se engraçou com o preso fazendo o evangelismo, se engraçou com o preso, aprontou com o preso. Claro, o pastor não ia ficar com ela. O filho também repudiou a mãe. Caiu em desgraça. Começou a viver amando à distância um preso. Tá? Isso é o que, irmão? Espírito de Jezabel em ação. Se fosse submissa ao marido, que eu soube que ele disse, não faça isso, você não precisa fazer isso. Você tem que estar ao meu lado. Submissa. Eu tenho uma missão, você está junto comigo. Não teria acontecido. Mas se empoderou tanto para ser temida e contar histórias na rádio como ela fazia e por todos os lugares, que caiu. E até agora não se levantou. O marido já dormiu, foi estar com o Senhor, o filho é pastor, mas ela entrou em desgraça. E está escrito, dei tempo para que ela se arrependesse. Não se arrependeu. Sabe por quê, irmão? Só o Espírito Santo de Deus é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando o Espírito deixa o homem, fica um amargor e um vício. A pessoa escapa, fica sarado por um tempo, mas volta de novo. Temos que nos submeter a Jesus Cristo, ao Senhor Espírito Santo, como nosso mestre, como nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero orar.